Quero deixar uma palavra para você baseada em Gênesis 26, quando a Bíblia diz que Isaac, que estava na terra de Gerar, no meio de uma grande crise, de uma grande fome, e a Bíblia diz que o povo daquela terra estavam fugindo para o Egito, e Isaac também cogitou sair, fugir para o Egito. E é natural na vida de muitas pessoas, quando elas estão sendo pressionadas, delas fugirem. Então a pessoa está sendo pressionada dentro do casamento, às vezes o processo mais fácil que ela acha é abandonar o marido, é abandonar a esposa. Às vezes ele tem uma empresa, aí está passando por uma crise, por uma dificuldade, ele acha que o caminho mais fácil é fechar aquela empresa. Às vezes tem sonhos que estão morrendo, que talvez nunca mais vai ser ressuscitado, porque a pessoa, sempre que ela é pressionada, ela abandona, ela foge. Está passando por dificuldade dentro da igreja, ela é a primeira a fugir. Então, amados, se você é destas pessoas, a pessoa que anda fugindo, um dia ela vai chegar na sua vida, ela vai olhar para trás e ela vai ver que ela não construiu nada. Porque todas as vezes, na sua trajetória, na sua caminhada, que foi pressionado, ela achou mais fácil fugir. Por que as pessoas acham mais fácil fugir? Por que aquele povo daquela terra achava mais fácil ir para o Egito? Porque normalmente as pessoas associam que a bênção do Senhor está no lugar e não com a pessoa. Então ela olha, às vezes ela tem um ramo trabalhando numa empresa, ela vê outro empresário melhor, ela fala, não, vou mudar de ramo. Ela está aqui em Brasília e não está dando certo, não, o problema é a minha cidade, começa a falar mal do povo, eu vou para o Nordeste, o povo de lá está vindo para cá, mas ela está indo para lá. Chega lá, não dá certo, não, é que o Nordeste não presta, eu vou para São Paulo, não dá certo, não, eu vou tentar outro país, que esse país não presta, porque ela associa que a bênção está no lugar. Só que a bênção não está no lugar. A bênção está com a pessoa. O Senhor disse, nessa terra de morte, nessa terra de crise, nessa terra onde as pessoas estão fugindo, se você permanecer, eu vou te abençoar. Porque a bênção de Deus está com a obediência. Aonde você vai, se você é obediente, a Bíblia diz que a bênção do Senhor ela vai te acompanhar, meus irmãos. E a Bíblia diz que Isaac, naquela terra, ele semeou e colheu o centuplo, 100 vezes. Por quê? A bênção de Deus sobre quem obedece é uma bênção, é uma colheita espiritual. É diferente da colheita dos filisteus. A colheita do povo de Deus era, quando eles obedeciam, eles tinham abundância. Quando eles estavam em desobediência, havia escassez. Mas também diferente dos filisteus, que os filisteus, quando plantavam algo, colhia só relacionado àquilo que eles haviam plantado. Mas a Bíblia diz que sobre o Isaac, cada semente dele, ele colheu o centuplo, 100 vezes mais. Isto, irmãos, é a bênção de Deus sobre a vida daquele que obedece. Pastor, então o senhor está pregando facilidade? Eu não estou pregando facilidade, porque não teve facilidade para Isaac. Isaac teve que trabalhar debaixo de um sol quente, trabalhar duro. A Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo. E para ele se tornar riquíssimo, então ele teve que semear muito, num chão duro, debaixo de sol, não tinha nada que motivava ele. Ele olhava para os lados, ele via os animais morrendo de sede, ele via os rios secando, ele via o povo daquela cidade indo para o Egito, fugindo, as pessoas falando para ele, ó, você vai perder dinheiro, você vai perder semente, essa terra não dá nada, não tem chuva, não tinha nada, irmãos, que motivava ele, senão a palavra de Deus, a fé dele. Então, se você não está sendo abençoado, não procura fora não procura a terra, não procura outro lugar, não procura colocar culpa em pessoas, olha para ver como que é a sua fé. Se você tem uma fé normal ou se você tem uma fé bíblica, uma fé sobrenatural.
Porque tem cristãos, irmãos, que sentam todo dia, todo domingo no banco da igreja, mas quando vem uma luta, quando ele é pressionado, ele age igual um filisteu. Ele recebe a notícia de que essa doença que ele tem é incurável, ele desaba, porque não tem uma confiança em Deus. Você vê que Deus abençoou Isaac. Então, olha, irmãos, como que está a sua fé. Quando Deus abençoa, aí começa, irmãos, as lutas. Você vê que os filisteus se levantaram contra Isaac. Invejoso tem em todo lugar, irmãos. Não é porque Deus não está contigo. Vai ter invejoso no teu local de trabalho, vai ter invejoso entre os teus parentes, até dentro da igreja. Vai ter pessoas invejosas, pessoas do coração maligno, pessoas querendo destruir a sua vida. Mas o fato, irmãos, é que você não pode perder o seu tempo com os invejosos. Tem pessoa que perde muito tempo, muita energia, olhando, dando atenção. Não, olha para Jesus, irmãos. Eu tenho falado aqui em casa muito uma frase que é normal ver o cachorro latindo para a lua. Anormal é ver a lua latindo para o cachorro. Se você está aqui em cima, se você tem um propósito, você não tem que estar parando, olhando e latindo. Segue o teu caminho. Porque um negócio que o diabo faz quando a pessoa começa a prosperar, que vem aquela grande colheita do trigo, é de noite ele plantar o joio. Porque o que o joio faz? O joio rouba o espaço do trigo, o joio rouba a água do trigo, ou seja, ele vai pressionando, vai tirando, minando o trigo. Então, muitas das vezes, quando o inimigo coloca esse joio, às vezes você vê pessoas que outrora estavam alegres, desanimado. Aquele casamento que as pessoas se amam, mas agora já anda arrastado. Empresários que já não têm mais prazer com o seu negócio. Homens, mulheres de Deus que pregavam o evangelho, que algo sugou ele, que ele já não tem mais força, vontade, prazer, paixão de fazer a obra de Deus. Por quê? Tem joio aí, algo que está sugando a água, que está te apertando, que está te desanimando. E a Bíblia diz, irmãos, que para tirar o joio, não é você que tira, não. É o fogo, irmãos. É os anjos que tira e lança no fogo. Então clame, irmãos. Começa a buscar o fogo do Espírito Santo. Que esse joio vai ser queimado e você vai ser levantado, apaixonado. Você vai ter vida novamente. E a Bíblia diz que aqueles filisteus que começaram a entulhar os poços de Isaac, mas eles entulhavam, Isaac reabria. Isaac era um homem corajoso, determinado. E duas coisas que ele fez, que eu quero que você guarde antes de encerrar essa mensagem. Ele reabriu os poços antigos que o seu pai Abraão havia aberto no passado e reabriu novos poços. O simbolismo de reabrir poços antigos, irmãos, que outrora ele tinha bebido e que agora não precisava mais daquelas águas, significa que no meio dessa crise que você está vivendo, talvez seja necessário você reabrir poços que outra hora deram água para você, que foram importantes na sua vida, mas que você cresceu e não precisava mais dele. Talvez você vai ter que fazer coisas que você fez no passado, talvez algum tipo de venda, algum tipo de emprego, não é desmérito nenhum, mas, porém, você vai continuar olhando para o alto e reabrindo novos poços. Você já chegou lá uma vez, você vai chegar de novo, querido. E a Bíblia diz que quando Isaac reabriu aqueles poços novos, deram águas vivas. Águas vivas significa prosperidade. Se você permanecer aonde o Senhor te colocou, diligente, determinado, corajoso, plantando, reabrindo novos poços, talvez reabrindo poços antigos, eu declaro e profetizo na tua vida a bênção de Deus, a prosperidade, a abundância sobre a sua vida e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor, meu querido.